É isso aí, tá gravando. Bem-vindo, meus amigos. Hoje nós estamos aqui em versão pocket, né? Versão reduzida. Tô eu, meu xará e o Cleveland. Vamos ver isso até o final do nosso bate-papo. O Victor, que está cercado por advogado de todos os lados, fiquem tranquilos. Ele não está sendo preso, está apenas assinando um contrato, né? E ele agora, vamos ver se ele consegue entrar ao longo do nosso bate-papo. Bom, vamos começar nosso bate-papo. Vamos alterar um pouquinho a ordem, né? Nosso especialista, nosso televisivo, não está aqui para falar dos números mais recentes do Covid. Vamos avançar aqui um pouquinho na nossa apresentação. Vocês estão visualizando aí a apresentação? Tá legalzinha? Tá legalzinho. Então Tá beleza. tranquilo. Bom, vamos falar desse primeiro bate-papo aqui da semana, né? O Xará, o Salles e o Bolsonaro querem acabar com o Brasil, querem acabar com a natureza, querem pôr fogo em tudo, está liberado destruir manguezais e restingas. Qual que é a sua impressão aí sobre esse último episódio envolvendo o Conselho Nacional do Meio Ambiente? Se vocês quiserem, eu fiz uma liçãozinha de casa aqui, me permitirem, eu tenho Boa. um breve resuminho aqui das medidas, né? E aí a gente pode falar sobre elas. Bom, foram 4 resoluções que foram alteradas, sendo que 3 delas foram revogadas e uma foi alterada. Bom, a primeira, 284 de 2001, licenciamento ambiental para irrigação. Antes você precisava de uma autorização e a medida foi revogada com a finalidade de você desburocratizar esse processo, o que não isenta, né, todo projeto de irrigação a ter a outorga para o uso da água. Então isso facilita aí a agropecuária, a cultura que usa de agricultura que usa irrigação. A outra medida que foi revogada foi a 302 de 2002, que tinha uma delimitação absurda, né, de 100 metros de preservação para reservatórios artificiais. Então, se você fizesse ali um tanque, por exemplo, uma represa, um pesqueiro, né, uma reserva artificial, você teria que manter ali uma faixa de preservação de 100 metros. Isso foi revogado, era tido aí como um dos maiores absurdos da legislação. E a última medida que foi revogada era uma proteção de 300 metros a partir do final da praia, com vegetação de restinga e mangueiras, né? Era uma medida excessiva, ela se sobrepunha ao Código Florestal, né? E fazer com que toda praia que tivesse a restinga fosse necessariamente tida como uma APP, uma área de preservação, que não é verdade. Então, essas medidas, né, estavam se sobrepondo, até eram ilegais, pode-se dizer assim, porque elas estavam se sobrepondo ao próprio Código Florestal. E a medida que foi alterada é aquela que permite a queima de novos materiais. Permitir a queima de novos materiais não isenta do necessário licenciamento ambiental para essa prática e, pelo menos pelo que eu li, eu sempre procuro ter como fonte de referência, eu gosto muito de Chico Graziano, ele é um cara muito sério, critica o governo quando tem que criticar, mas nessa área do agro, para mim, ele é uma referência. Ele falou, né, que essa medida que foi alterada, permitindo mais queima de materiais, na verdade está se dando mais valor ao lixo, né, está tendo mais reciclagem. Eu queria a impressão de vocês aí sobre toda essa repercussão, as medidas propriamente ditas, a cobertura da imprensa. E aí, Xará, o que você acha? Olha, eu sou um leigo nesse assunto. De fato, eu não tenho condições de palpitar nas especificidades da legislação. Fique tranquilo. Vou dar a minha impressão geral sobre... Fique tranquilo, porque o nosso exercício aqui é esse mesmo, metodologia e o palpite. Então, você está em casa, fica à vontade. Perfeito. Tudo que o governo Bolsonaro for fazer nessa área vai ser bombardeado, né, por definição. Então, eu já tenho uma certa prevenção contra vamos dizer, as reações de maneira geral, nessa área especificamente que eu não conheço, né? Então, de fato, eu não consegui ir atrás, a única coisa que eu li foi, de fato, as notícias do dia e repercussões, até o Estadão, que foi o jornal que eu li, trouxe opiniões contrárias e opiniões a favor, né, da resolução. Pelo que eu entendi, exatamente isso, quer dizer, são resoluções que foram ultrapassadas pelo próprio Código Florestal, o que dizem que o Código Florestal não foi sequer
regulamentado, então não está valendo. Então eu fiquei na dúvida, né? Poxa, então o Código Florestal não está valendo, o que está valendo, né? De fato, é muito confuso, inclusive a cobertura da imprensa, né? Então, não sei exatamente se é bom ou ruim, só sei que qualquer coisa que este governo for fazer na área ambiental será criticado. Então, em princípio, não tenho opinião a respeito. Sou a favor de qualquer coisa que desburocratize, sem, claro, colocar em risco excessivo o meio ambiente e tal. Isso está claro para todo mundo, né? Mas a desburocratização sempre é positiva, na minha opinião. Ô Cleveland, você já esteve dentro do governo, né? Uma das medidas em relação ao CONAMA foi diminuir o número. Eu sempre aprendi uma coisa na minha vida: quando você tiver um problema e você não quiser resolver, monta uma comissão e um conselho que tende a dar certo, né? E o CONAMA, ele tinha só 96 90. membros, né? E agora ficou reduzido, ficou pequenininho, agora só tem 23 membros. Eu queria a sua impressão em relação a essa notícia aí, e particularmente sobre essa questão do tamanho desse conselho, né? Você que esteve dentro do governo, qual que é a sua impressão? Vamos lá. Quantidade de gente no conselho não tem absolutamente nada a ver com a qualidade do conselho. A questão é qual o nível de representatividade que você tem no conselho, qual a capacidade técnica das pessoas que estão envolvidas e qual é a finalidade desse conselho em si. Então, ter 20, ter 90, 90 você aumenta o custo de transação, né? Você dificulta até tomar decisões para o bem ou para o mal. Então, é um problema bastante grave. Eu não acho que um conselho consiga funcionar com 90 pessoas, 90 e tantas pessoas. Eu acho que esse definitivamente não é o problema. Eu também fui dar uma olhadinha nessas resoluções que foram revogadas e alteradas. Eu não acho que seja uma coisa tão trivial. Eu acho que tem pontos que deveriam, outros que deveriam ser melhor refletidos, mas é uma discussão técnica. E o que me assusta nessa história toda é que uma discussão eminentemente técnica, que tem impacto sobre o meio ambiente de um lado e sobre investimento e geração de renda do outro, ela virou mais uma das questões de briga política. O que me assusta é quão impressionante esse governo é de incapacidade de lidar com questões que ele poderia lidar de uma maneira muito melhor. Então parece que é sair na porrada o tempo todo, é brigar o tempo todo, arranjar encrenca o tempo todo, e levanta a bola para pessoas que não sabem absolutamente nada, que estão falando no jornal sem ter o mínimo conhecimento do assunto, e que saem batendo de graça. Então é mais ou menos o seguinte: eu levanto a bola para vocês baterem em mim, e como tem um monte de gente que não gosta, vão bater em mim. E eu vou ficar com a fama tanto do Brasil quanto fora. Só que isso não é uma questão de ser machão ou coisa do tipo. Isso tem impacto sobre toda a economia brasileira, sobre nossa capacidade de exportar, sobre nossa capacidade de atrair investimento e outras coisas mais. Então, por que o governo não baixa a bola e trabalha de uma maneira mais transparente? Por que não mostra o porquê que ele acha que tem que ser alterado? Por que não mostra por que reduziu? Por que não leva isso mais como uma coisa para debate, mesmo que tenha uma posição definida? Por que ficar nessa coisa de ministro do meio ambiente dando um recadinho para candidato a presidente dos Estados Unidos? Acho feio demais. É levantar a bola para o cara que está lá, levantar a bola para o outro que está na França. Para que isso? Acho que a gente tem coisa muito mais importante para fazer. Mas, enfim, eu não acho que seja uma discussão simples, é uma discussão técnica. Eu também não acho que 90 pessoas não consigam resolver nada. Não acho que a questão é essa. Eu acho que precisa ter mais transparência e ter mais diálogo. Eu acho que é essa a questão. E eu não estou dando razão para os Zé Cochatos da vida, não. Estou muito longe disso. Mas eu acho que as coisas precisam ser um pouquinho melhor trabalhadas. Eu vou começar aí pelo final, dando a minha opinião, né, do que o Cleveland falou. Eu acho que esse é mais um daqueles incontáveis exemplos, né, do como esse governo se comunica mal. Quando saiu essa notícia, uma coisa que me chamou bastante atenção foi que a cobertura dos veículos de imprensa, em geral, não traziam aquilo, apesar de eu nunca ter estudado jornalismo, mas eu sei que, né, não, e não somente isso, mas assim, o beabá do jornalismo diz que tem que ter o outro lado, né? Quer dizer, quando você apresenta uma notícia, você tem que ouvir as partes envolvidas e permitir lá que aquela pessoa que está consumindo aquela informação que você está levando até ela forme um juízo de valor. Faz tempo que parece que a imprensa, em geral, abriu mão desse papel, procurando entregar mais
a informação enviesada de acordo com o seu interesse comercial, ideológico, corporativista, o que quer que seja. Então, assim, esse governo é um fracasso em termos de comunicação, ele é péssimo, e esse episódio foi só mais um exemplo. E por que eu digo que foi só mais um exemplo? Porque quando saiu isso, eu comecei a procurar me informar, né? Então, como eu disse para vocês, o Chico Graziano é um cara que eu tenho na conta de ser um cara muito sério, uma referência, mas eu tenho acesso aí a pessoas que sempre foram muito envolvidas com questões do meio ambiente, gente que faz parte aí, de um grupo de debates com predominância de gente da esquerda aí ligada a uma universidade, né? E dentro desse grupo tem uma ambientalista que poderia estar até aqui hoje, convidei para estar aqui conversando com a gente, mas que infelizmente por limitações, né, do cargo que ela ocupa junto a uma entidade classista, ela não pôde estar aqui. E o que ela reportou foi muito em linha com o que o Chico Graziano coloca, né? Quando você cria um arcabouço legal, tão complexo, tão inexequível, tão fora da realidade, você empurra, né, as pessoas para a clandestinidade, para a marginalidade, você inviabiliza a exploração sustentável do meio ambiente, né? Então, se querendo ser mais realista que o rei, você acaba fazendo um gol contra. E parece que essas medidas aí foram feitas, foram ajustar a questão legal, trazer essas medidas a valor presente, né? Elas são de 20 anos atrás, e não me parecem ser contra o meio ambiente, aliás, ao contrário, porque elas criam a possibilidade, né, de preservação e de sustentabilidade, que é o que a gente busca, que é o que a gente anseia, né? Ninguém aqui quer devastar a natureza, mas também a gente não pode esquecer que o homem, as pessoas, especialmente as mais humildes dessas regiões, também fazem parte do meio ambiente. Mas em relação à composição, né, desse conselho, brincadeira, né? 96 pessoas não é um conselho, é praticamente uma assembleia, né? Então, acho que essa redução, ela veio de bom tamanho. É claro que tem que ter uma preocupação de que esse conselho tenha uma legitimidade, né? Não adianta você colocar 23 membros do governo, tem que ter ali uma distribuição, mas tem um aspecto que é importante, né? O Ministério Público faz parte desse conselho na condição de observador. Eu acho que isso, de uma certa maneira, dá uma chancelada, né, em relação ao que está sendo alvo de debate nesse conselho. Você tem um observador relevante, né, e independente. Bom, mas é isso aí. Vamos esperar o desenrolar, mas infelizmente esse governo se comunica muito mal e até naquilo que ele faz de certo, ele vai levar porrada. Normal, porque ninguém está preocupado com o certo e errado, cada um está preocupado só em defender sua ideologia. Vamos avançando aqui para o próximo passo. Essa semana aí o nosso xará nos brindou aí com comentários brilhantes aí no Facebook sobre essa ideia, esse balão de ensaio, sobre se utilizar os precatórios para financiar programas assistenciais, né? Um jeito bonito, né, xará, de dar calote. Por favor, toca a bola aí. É que os assuntos ficam velhos muito rapidamente, né? Esse Exatamente. Acho que a gente está com um probleminha com a conexão do meu xará. Eu também não estou ouvindo, não. Agora voltou. Agora voltou. Marcelo? Não estou ouvindo, Marcelo. Deixa eu ver aqui se o meu xará tá travado. Vou fazer o seguinte, xará. Eu vou colocar meu xará aqui no mute por enquanto, para não cortar ele. E fala você um pouco, Cleveland, sobre esse bate-papo aí. Esse nosso precatóriozinho. Isso. Esse pequeno sequestro de dinheiro que já tem em torno. Que, aliás, como o xará acabou de falar, né? Caiu aqui a conexão dele. Como o xará acabou de falar, né? Um disfarce de calote, né? Calote. Não, mas não tem outra palavra mesmo. De fato, é um calote, mas uma ideia brilhante de jirico para girino, para dizer o mínimo. Posso chamar do jirico, girino, como vocês queiram. E, na realidade, é você deixar de fazer o que tem que fazer. Né? No fundo, você tem um monte de reformas para serem pensadas, serem estruturadas, você tem um monte de coisas que deve ser feito. E não, você fica preocupado com um programa que, por mais meritório que seja,
da forma como está sendo constituído, tem um caráter eleitoreiro, populista. E pior, né? Você vai fazer isso todo ano com os precatórios? Porque esse é um gasto corrente constante. E o precatório que você está querendo afanar para dizer é de um ano. Como é que você vai continuar dando calote? Qual que é a história que você vai contar aí? É mais uma daquelas, assim, é um absurdo atrás do outro. Você está procurando coisas para fazer como você deveria fazer outras. E o mercado está vendo isso, está claro, está nítido. A gente está indo para um caminho sem volta. E essa conta vai estourar. Aliás, o recado do mercado foi claro. Nosso Xará está de volta aqui. Está ouvindo bem a gente, Xará? Marcelo? Estou ouvindo. O problema está na minha internet. Um ponto que não... Oi. Não, tudo bem. De fato, está difícil hoje. Não, mas está tranquilo. Agora você já voltou. Agora você já voltou. Me diga uma coisa. Eu vou... Daqui a pouco eu vou embora. Então, deixa eu passar meu recado rapidinho. Porque minha internet está bem instável. O problema os precatórios já morreram, né? Então, não tem muito mais o que discutir a respeito disso. O problema todo é que o governo não quer fazer a lição de casa. O problema é que a gente precisa cortar gasto. E não se quer cortar gasto. Então, você está tentando encontrar atalhos para não cortar gasto, em primeiro lugar, e depois vai se jogar a toalha, porque não tem atalho, e nós vamos aumentar imposto e vamos furar o teto de gastos. É isso que vai acabar acontecendo, né? Então, esse é isso que está sendo apontado. Espero que não... Travou de novo. Não tem problema, estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Então, tá bom. Beleza. Então é isso. Não querem fazer a lição de casa. Esse é o ponto. Quer dizer, é como você falou, as notícias ficam velhas, né? Começamos a semana temerosos de que o governo poderia não encontrar um caminho fácil. A notícia em si já morreu, mas eu acho que ela tem uma importância, que é como você falou, né, Xará? Foi mostrar a vocação de que esse governo, ele realmente está dividido, né, entre uma disputa política na continuidade desse mandato e realmente mexer na ferida, né? Exato. É isso aí. Bom, vamos passar para o próximo assunto aqui, que é o seguinte. Xará, eu queria começar com você. Nem tudo que reluz é ouro, mas também nem tudo que balança cai, né? Essa notícia de uma geração recorde de empregos para o mês de agosto desde 2010 não é algo que possa ser tido como negativo. Aliás, ao contrário, né? Geração de empregos é sempre positivo, mas talvez não seja tão positivo ou nos dê tanta esperança assim como se poderia imaginar, né? O CAGED ele é um número muito específico, né? Ele mede criação de empregos com carteira assinada, né? Então você tem vários tipos de trabalhadores, né? Os carteiras assinadas são uma minoria. Tem os pequenos empreendedores, tem informais, que são a maioria e tudo mais. E o fato de ter criado 250 mil empregos em agosto, que é o melhor agosto desde 2010, fica um pouco prejudicado porque você está saindo de uma grande depressão, né, que foi o mês de março, e agora está recuperando, né? Então não dá para comparar este agosto com outros agostos, né? A sazonalidade acabou prejudicada. De qualquer maneira, é uma recuperação importante. Exato. Você está no meio do efeito mola. Você tem uma mola comprimida e quando você solta ela vai, né? Exatamente. E você tem um número positivo, significa mais ou menos que você parou de destruir empregos, né? E começou a reconstruir. Mas é muito lento, se a gente pegar os números do IBGE, que também não são números lá muito confiáveis, porque o IBGE trabalha com amostragem, e você está no meio da pandemia, os coletores de dados do IBGE têm limitação no seu trabalho também. Está meio tateando nessa questão. O fato é que o desemprego está alto, e já estava alto antes, né? Eu acho que até não subiu tanto quanto nos Estados Unidos, por exemplo. O nosso mercado de trabalho ele é mais rígido, mas também não vai cair rápido,
né? Eu acho que é uma comemoração assim, ok, parou de cair. O pior está para trás, mas o para frente não é tão brilhante assim. Saiu da UTI, mas tem muita fisioterapia pela frente, né? Exatamente, E exatamente. aí, Cleveland, você compartilha dessa percepção do meu xará aí? O Marcelo resumiu bem o tema, o assunto é esse mesmo, a questão é essa mesmo, está posta, deu um indicador, mais um, na economia, mais ou menos como se você comparasse lá atrás e olhasse para agora, subiu um pouquinho de quando para quando? Recente, porque a queda foi razoável, né? E, obviamente, o Marcelo pegou um ponto que eu vinha dizendo há muito tempo, né? Que o mercado de trabalho é muito mais rígido aqui do que nos Estados Unidos, né? Então, eu não tenho expectativa de que isso aí vai bombar, crescer, recuperar absolutamente em grande escala, porque não vai. E, de novo, eu vou continuar insistindo todos os programas que a gente faça. Não dá para ficar pensando no curto prazo. A nossa questão é resolver os problemas estruturais para pensar no longo prazo. Você não cresce sem resolver isso. E se você não cresce, você não gera emprego. Então, a grande questão é, enquanto o governo não entender que ele precisa, não é uma questão de querer ou não querer, ele precisa, para sobreviver, fazer as reformas estruturais, nós vamos continuar andando com passo de caranguejo. É isso. Não tem mais o que falar. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas o Brasil tem uma característica que eu acho que ela é muito peculiar, né? Parece que o eleitorado elege o presidente para um mandato e o Congresso para outro mandato, de tal forma que não há um alinhamento, né? Porque a gente, vamos dizer o seguinte, a agenda liberal, né, foi o que o país escolheu, ainda que o Bolsonaro seja um liberal de ocasião, né? Nunca foi um liberal, sempre foi corporativista, uma carreira parlamentar pífia, mas ele ali, o Guedes ali transformou, né? Fez uma lanternagem ali, uma funilaria nele e tal, e transformou ele ali num liberal de ocasião, que a gente sabe que ele não é, mas dadas as circunstâncias. E eu acho que, de certa maneira, o eleitorado como um todo votou contra a corrupção, mas também hoje já não tem mais aquela luta de classes muito comum lá, final dos anos 70, começo dos anos 80, né? Do patrão, do empregado. Hoje, quantas pessoas aí sobrevivem do seu próprio esforço? Você tem 86% dos empregos no Brasil são micro, médios e pequenos empregadores, né? Quantos empregadores hoje ganham tanto quanto os funcionários ou menos, até mantêm seus negócios abertos com prejuízo, tentando sobreviver? Então, a sensação que dá é que o Congresso ele não está em sintonia. Então, assim, o governo, mesmo que tentar, não consegue, como ele acha que não consegue, ele não tenta, e a gente fica nessa dicotomia. Primeiro, deixa eu colocar uma pitada de sal nisso que você acabou de falar, o Marcelo. O governo não entra em bola dividida. Exato. Então, é muito fácil colocar a culpa no Congresso. Sim, sem dúvida, concordo também. Você tá fazendo uma base parlamentar para alguma coisa. A impressão que passa é que a base parlamentar está sendo montada para evitar um impeachment, só por conta disso. Porque o governo não manda nada para o Congresso que seja sensível, né? Que seja alguma coisa que uma reforma, a reforma administrativa mandou meio contrariado para valer só para os entrantes. Quer dizer, para isso eu não preciso de base parlamentar, né? Então, tem muita coisa que já poderia ser feita sem a reforma também. Pois é. Tudo bem, foi aprovado o marco do saneamento, o marco do gás, essas coisas infraconstitucionais estão saindo, né? E o Congresso tem aprovado. A boiada está passando. Né? Isso, o Congresso tem aprovado. Eu vou discordar um pouquinho do diagnóstico de que esse Congresso não é liberal, não gosto muito dessa palavra porque ela é muito ambígua, não é reformista. Tem muitas coisas, o Temer fez muita reforma basicamente com essa base que está aí. A renovação que houve foi dos bolsonaristas que entraram, porque o Centrão já estava lá. Né? Então, basta no regime presidencialista, ainda mais o brasileiro, né, que tem muito poder, a caneta tem muito poder, o governo dá a direção.
E se ele está montando uma base, deveria ser para isso. A impressão que dá é que ele não quer entrar em bola dividida. Não quer Ele até afirmou, né? Teve uma fala dessa semana em que ele fala: eu não quero ficar, eu não quero brigar com ninguém, eu não quero ficar de mal com ninguém, né? Um pouco nessa linha. Um governo que não quer ficar mal com ninguém não vai fazer nada. Sim, não sem governa. sombra de Vai dúvida. ficar mal com todo mundo. Empate fora de casa nosso, né? A sensação que dá é que cada vez mais o Bolsonaro está jogando com o regulamento debaixo do braço, a oposição cada dia, né, garante mais a reeleição dele, que nós temos uma oposição imbecil, né, uma oposição que não é republicana, né? Putz, cada coisa que você vê, você fala, gente, esse pessoal quer reeleger ele mesmo, né? E ele gostou da ideia, né? Então tá tocando aí. Eu diria assim, né? Para essas matérias menos custosas, o Congresso funciona. Mas aquilo que é relevante parece que custa mais para o governo, vamos dizer assim. E talvez, não sei, né, se esse governo não está muito disposto a pagar essa conta aí, né? O que teria um lado bom nessa história, né? Porque, como você falou, né? Quem tem a caneta tem peso, mas a gente já sabe como é que essa caneta também foi usada. Mas, bom, beleza. Vamos seguir em frente aqui no nosso bate-papo. O nosso próximo tema, né, que é falar aí, né, a volta dos que não foram, né? Nunca foi amor. Parece que, vez ou outra, aí, eles dão um sinal de que estão em paz, mas Tom e Jerry sempre são arqui-inimigos. Essa semana aí, o Paulo Guedes disse que as privatizações não caminham por conta do primeiro-ministro, quer dizer, por conta do presidente da Câmara, o botafoguense Rodrigo Maia. Eu queria a sua impressão, Cleveland. O Paulo Guedes tem que falar menos e fazer mais? Se ele tem razão? Como é que você vê essa história aí? Você fica do lado de alguém? Isso me cansa tanto, assim, ficar ouvindo essas coisas. Assim, o que me desgasta é ver um ministro da Fazenda que deveria trabalhar nos bastidores, conversar, ouvir, dialogar, ser duro quando necessário e tudo mais. Ir para uma reunião, sei lá o que é aquilo, para divulgação de dados do CAGED, que não tinha nada a ver com o assunto, e começar a falar, porque o presidente do Congresso ele está fazendo acordozinho com a oposição. E coisa. Sabe, por mais que ele pense, ache, tenha certeza que seja, para que isso? Vai criar mais fricção do que já tem? E me explica por que ele resolve participar de uma reunião no Planalto, sai para dar entrevista falando o que vai fazer e depois diz que não vai fazer isso. Que, sabe, são coisas assim que eu não entendo. É falar demais e fazer de menos. É falar demais e entregar de menos. É falar demais e... É desgastante demais. Quem já passou pelo Ministério da Economia, Ministério da Fazenda, já esteve num ambiente desse, sabe que a melhor forma de você trabalhar é trabalhar em silêncio. É trabalhar conversando diretamente com as pessoas. É disponibilizar uma parte do seu tempo para estar em cada um dos gabinetes dos deputados, senadores, quando necessário para conversar, deixar os seus assessores fazerem isso, se você não quiser fazer. Mas comprar briga o tempo todo, isso não ajuda e, pior, só atrapalha, só dificulta, só encarece a reforma. Antes de passar a bola para o Xará, né, eu gosto muito de ouvir vocês falarem, gente que enriquece meu convite, mas eu não resisto a fazer uma provocação ao meu amigo Cleveland. Não foi fazendo política exatamente desse jeito aí que nós não fizemos a reforma administrativa, que nós não fizemos a reforma da Previdência, que nós não fizemos a reforma tributária até hoje. Porque a reforma da Previdência ela quase que se impôs, né? Teve passeata para ter reforma. Então, eu não acho que tenha sido assim, um mérito muito grande. Acho que não teve um mérito muito grande do governo em termos de convencimento. Era uma bomba relógio. O desarme era história na tua cara. Essas duas reformas, administrativa e tributária, desde que eu me entendo por gente, olha que eu estou no mercado faz bastante tempo, desde 86, é uma vida. Eu vejo falar disso e nenhum governo, de fato, fez. Essa forma de fazer política aí não foi exatamente essa que nos fez chegar até aqui? Não acho, Marcão. Não acho. Vamos lá, vamos por partes. A reforma da Previdência da década de 90, ela não foi feita por um voto. Exatamente por um voto. Do Antônio Candir, né? Na comissão. Do cara do partido do presidente. Exatamente. Errou lá na hora, né?
Diz ele que errou, né? Eu, particularmente, não acredito muito nessa história, não. Não comprei até hoje essa história. Eu acho que eu acho que é que nem melancia. Se você cortar, por fora é verde, mas se você cortar. Mas só para a gente lembrar, as prioridades que estavam colocadas lá atrás eram outras. A hora que você começa a resolver, você vai trazendo uma a uma prioridade. No caso do Lula, não. No caso do Lula, a gente viu claramente que ele não queria fazer algumas reformas, ele deixou o negócio de lado, ele não quis comprar a briga, ele nem entrou, ele nem entrou para o jogo, ele nem entrou no campo. Então, é outra história. O que ele queria fazer, ele fez. E ele segurou o que ele não queria. Nitidamente foi isso, e ele fez uma pequena reforma da Previdência quando ele achou que deveria fazer. Ele deu alguma modificada, mas a reforma administrativa ele não ia fazer nunca. Ele não queria, não era a praia dele, a base eleitoral dele, e assim por diante. Então, não era. E mais do que isso, se você comparar lá atrás com a data de hoje a reforma administrativa é muito mais necessária por tudo que o governo do PT fez ao longo do tempo, do que era naquela época. Não que não houvesse uma necessidade, até foi feito, até você teve uma melhoria em termos da qualificação de funcionários e tudo mais. Você teve uma pequena reforma, inclusive completa, por incrível que pareça. Mas a reforma de hoje tem que ser muito maior do que foi aquilo lá atrás. Então, o barulho, ele gera ruído demais. Você pode trabalhar bem na imprensa, falando da necessidade da reforma, mas não vai para a imprensa comprar briga. Se tiver que compra a briga lá dentro. E vai para a imprensa vender a necessidade dessa reforma. Melhorar a comunicação, né? Como a gente Muito. Tá careca de saber, fala. Xará, e aí, nessa briga aí, quem que tem a razão? Então, a pergunta específica ou a colocação específica do Guedes é da privatização, né? Eu lembro sempre de um artigo que a Helena Landau, que foi a xerife, digamos assim, das privatizações do FHC, publicou, eu até compartilhei no Facebook outra botafoguense, atrás. Outra botafoguense, enfim. Só que essa do bem. Pois é. Em que ela justamente critica o imobilismo do governo no seguinte sentido: falta, tudo bem, eu vou ter 1 trilhão de privatização, tá bom, cadê os estudos? Cadê a reorganização? Como é que você vai fazer isso? Não tem nada posto. É tudo uma grande retórica, né? Quais são os projetos de privatização que estão no Congresso, que estão na fila para serem aprovados? Fala uma estatal que esteja na fila no Congresso, que esteja engavetado pelo primeiro-ministro, como você gosta de falar, que o Guedes mandou. Não tem nenhum. Nós estamos chegando ao final do segundo ano da coisa. O que foi vendido é subsidiada da Petrobras, algumas privatizações de distribuidoras lá no norte. Foi basicamente isso, né? Que já está caindo de maduro. Agora, e a gente criou uma estatal nova, né? A Nave. Então, de fato, eu não consigo entender essa acusação, porque por isso que o Maia chama o cara de desequilibrado. Você fala assim, pô, mas caramba, cadê a fila de privatizações aqui no Congresso que eu estou segurando? Não existe, né? Então, de fato, eu não vou nem discutir a questão da administrativa, eu concordo aí que existem muita gente jogando contra, é realmente bastante difícil. Agora, as privatizações são, né, uma agenda que foi alardeado na campanha eleitoral, 1 trilhão, né, de reais, iria abater a dívida pública e tudo mais. Pô, se a gente for fazer a lista das estatais que foram privatizadas pelo Sarney, pelo Collor, pelo Itamar Franco privatizou a Embraer. Pelo FHC não vou nem dizer, né? Então, assim, é imperdoável. Assim, de todo esse governo, digamos assim, tem 2 coisas que eu não perdoo nesse governo. Primeiro, essa questão a gente já vai falar daqui a pouco, essa questão da corrupção. E segundo, a agenda de privatizações. Para mim, é imperdoável. Eu também, quando votei, como eu sempre disse, né? Foram apenas 2 dos motivos que me fizeram votar no Bolsonaro. Talvez por isso eu seja muito menos crítico que muitos dos que votaram com mais entusiasmo, porque essa minha barba branca aqui já é o suficiente tempo de acompanhar a política, de não alimentar falsas expectativas em quem quer que seja, né? Então, sempre falei menos, né?
esse negócio de mito, essas coisas todas. Quem esperava do Bolsonaro era derrotasse o PT, colocasse lá o Paulo Guedes, talvez fosse assim o primeiro vez alguém à frente da economia com um viés mais liberal e que a gente fugisse ali daquela falsa polarização entre PT e PSDB. Então, assim, eu como eleitor nessa perspectiva, me sinto realmente frustrado, porque é o estado paquidérmico que o Brasil tem, né? A quantidade de estatais que nós ainda temos, a nossa incapacidade de gerar superávit primário, isso aí é uma questão que é para ontem. Contudo, a bem da verdade, fazendo um resgate histórico aqui, FHC é tido como referência nas privatizações, de fato cumpriu um grande papel, mas não foi só ele. Mas a primeira grande privatização do Fernando Henrique Cardoso foi em 97, né? Foi praticamente no terceiro ano de mandato. Né? Eu estudei, fiz um levantamento sobre isso, publiquei um dia lá, mas isso me marcou bem. O mercado ali na Landau, tenho profundo respeito por ela, acho ela um profissional incrível, assim, realmente o Brasil deve muito, né? A Helena, às vezes a gente não se dá nem conta, mas se estamos aqui, por exemplo, nesse nosso bate-papo, passa por o que foi feito lá atrás nas privatizações. Então, esse mérito é inegável, mas eu acho que também, assim, talvez fruto das circunstâncias, das expectativas, exista uma cobrança por celeridade que a gente nunca viu antes em outros governos, né? Então, assim, a minha expectativa é que ano que vem a gente consiga acelerar. Se esse ano não tiver um encaminhamento para a privatização do Correio, que eu acho que nem precisava ser privatizado, só dá, arruma alguém, dá, já seria jogo, entendeu? Já não precisa privatizar, dá, quem quer, pega, leva. Aqui já é negócio, já estanca a sangria, né? Um lugar que tem um funcionário para cada cargo de chefia, né? E que ser um monopolista ainda assim consegue dar prejuízo, e sem contar os inúmeros escândalos envolvendo lá a previdência dos funcionários, enfim. Então, assim, eu acho que realmente está na hora do governo se posicionar mais. Contudo, eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar que alguém como Guedes assim, saia falando meio sem pensar ali na hora. Eu acho que tem sempre um pouco de jogo de cena. Eu acho que tem sempre ali querer chamar para o holofote, dar aquela rugida, daquele tapa na mesa antes de sentar para negociar. Vamos ver aí o que os próximos capítulos nos reservam. Bom, vamos avançar aqui para o nosso próximo tema. Nós estamos aí, né? O nosso juiz está para se aposentar, né? Tentou aí, ensaiou uma aposentadoriazinha por invalidez aos 49 de segundo. Parece que não ia ficar muito bem, desistiu da ideia, né? Eu adoraria que tivesse concluído e atingido esse desejo, porque assim, teria começado e terminado a carreira de forma medíocre, né? Apesar da sua empolação ao falar, mas é breguíssimo e, assim, a minha percepção em relação ao Sérgio Mello é a pior possível. Mas parece que não tem nada que seja tão ruim que não possa piorar, né? E agora nós tivemos aí essa semana, surgiu um novo nome, Cássio Nunes Marques, de 48 anos, do Piauí. Eu tenho alguns nortes que, assim, para mim, eles me poupam de me aprofundar sobre determinados temas. Eu dou uma olhada. Se o fulano de tal é a favor, eu já tendo a ser contra. Por exemplo, Cacai. Pô, o camarada vai de bermuda no STF e acha que a indicação é boa, tô contra. Acabou, não preciso de mais. Não preciso ir mais a fundo. O cara que é especializado na clientela que esse camarada porra, se ele acha que esse cara é bom, esse cara é péssimo pro país. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Pô, indicação, vazou o nome, a oposição tá quieta. Ninguém fala nada. Ninguém critica, ninguém reclama. Eu preciso de mais alguma coisa para saber que isso é uma baita roubada. O PT quietinho, ó. Parece passarinho na muda, não pia. Pô, os caras criticam tudo. Os caras chamaram de desvio uma doação que o governo pediu para a empresa, se poderia converter aquela doação, seria originalmente para teste de Covid, se poderia converter em cesta básica para gente que está com fome. A oposição foi contra. Mas contra esse nome que foi ventilado, não. Isso, para mim, rapaz, é um norte incontestável de que a coisa caminha para aquilo lá que o Vitor temia. É isso mesmo, Cleveland? Posso ter uma coisinha aqui?
Diga aí. Todos nós do Piauí estamos na torcida para que se concretize a indicação do doutor Cássio Nunes como novo ministro do Supremo Tribunal Federal, que seria o primeiro piauiense em mais de 50 anos no STF. De quem é essa frase? Ciro Nogueira. Ciro Nogueira. Outro daqueles nortes, né? Que a gente não precisa se aprofundar para saber que se o cara acha que é bom, é que é ruim, né? E parece que circulou por aí que foi indicação, inclusive, dele, né? Ele que levou, ele que apresentou, ele que... Eu não sei, Marcelo, eu sempre costumo não fazer pré-julgamentos, mas tratando-se de quem está indicando, tratando-se de quem levou, fica complicado, é difícil acreditar. Mas eu acho que tem uma coisa que é pior, uma coisa que, assim, as pessoas, eu acho que já se acostumaram com isso. A gente fala tanto em independência dos poderes, o presidente pega um sujeito aqui, vem cá, vamos lá comigo na casa do fulano de tal, que é ministro do Supremo, e vamos conversar com outro que é ministro do Supremo, vamos bater um papo lá, tomar uma cerveja e coisa do tipo. Gente, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Não dá para ser amiguinho nesse nível, gente. Enquanto presidente da República, você tem uma liturgia do cara que não dá para você ficar atravessando a esplanada para falar com o presidente do Supremo a hora que você bem entende, indo na casa do outro, na casa do terceiro. Não dá. Isso não existe em país sério. Isso é um verdadeiro absurdo. O cargo exige liturgia e separação dos poderes. Me desculpem, eu não aceito isso. Assim, parece ser a qualidade da possível indicação é que a reunião que teria selado essa indicação foi realizada com a presença de Gilmar Mendes em passagem aqui pelo Brasil, né? Eu queria saber se a sua impressão também é como a nossa de que tem focinho de porco, rabo de porco, ruim que nem porco, deve ser um porco mesmo. Eu já fiz menção en passant, né, sobre esse assunto no bloco anterior. Enfim, só confirma a minha impressão de que a tal da agenda anticorrupção era muito mais uma conveniência eleitoral do que propriamente... Não estou dizendo aqui que o Bolsonaro em si seja corrupto, não tenho essa pretensão aqui, né? Isso aí quem tem que julgar é a justiça. Eu estou só afirmando que as escolhas que estão sendo feitas são feitas para dificultar o combate à alta corrupção, né? Isso está claro. A manutenção do mecanismo. Exato. Então está claro, não tem muita discussão sobre isso, né? Quer dizer, a saída do Sérgio Moro, o Aras e agora essa nova indicação vão todos na mesma direção, né? Então, digamos assim, eu acho que foi um estelionato eleitoral, né? Porque afinal você tem eu acho que caiu minha conexão, né? Não, tá lento ou não? Não, estamos te ouvindo. Não, estamos ouvindo bem. Você está falando tão bem, então tá bom. Que a gente está tão concentrado que parecia que a gente estava morto. Pois é. Que apareceu uma mensagem aqui que minha conexão estava instável. Vamos lá. Eu estava falando que me parece um estelionato eleitoral, porque efetivamente a agenda anticorrupção, todo aquele movimento iniciado pela Lava Jato, foi o que levou o Bolsonaro aonde ele está, né? Não vamos esquecer que nem a questão econômica, a grande recessão e tudo mais, mas o que mexeu, de fato, o que levou as pessoas para Paulista foi essa questão do petrolão, né? Acho que ele caiu agora. Agora acho que caiu. Só complementando aí o que o Xará vinha dizendo, esse é mais um daqueles motivos. Não, então, eu estou aqui.
Agora não estou ouvindo ninguém. Não estou ouvindo o Marcelo. Também não estou ouvindo o Marcelo. Marcelo, não estamos te ouvindo. Marcelo Porto, nós não estamos te ouvindo. Volte, Marcelo Porto, por favor. Tem um ruído atrás, mas agora já deu para ouvir alguma coisa. Agora não. Não. Marcelo, você está sem voz. Estão me ouvindo? Agora sim. Está me ouvindo, Cleveland? Sim, agora vai. Melhorou, acho que a conexão. Bom, só para complementar aqui, por que eu não perdoo o Sérgio Moro de ter saído do governo? Eu acho que ele optou por um caminho, das duas, um caminho fácil, um caminho de uma agenda própria. Se ele estivesse no governo hoje, ele poderia continuar sendo uma pedra no sapato do governo, talvez colocando um limite do governo numa direção ruim. Eu acho que o Guedes, de uma certa maneira, faz, né? Quando ele disse lá, só sai daqui a tiro, né? Que assim, o Bolsonaro, se quiser caminhar numa determinada direção, um limite do governo, ele vai ter que gasto de mandar o Guedes embora, que custa isso. E que eu acho que se o Sérgio Moro tivesse permanecido no governo, a indicação dele para o STF seria uma imposição natural. Imagina o Moro no governo e o Bolsonaro não indicando ele para o STF. Que gol contra, que tiro no pé que seria. Então, eu acho que assim, o Sérgio Moro, ao sair do governo, ele facilitou demais a vida do Bolsonaro. E a prova concreta disso é que ele praticamente, fora da posição dele, né, caindo quase que no. Ele saiu do ministério super importante, uma possível cadeira no Tribunal Federal, para se tornar um órgão de articulista. Tomar, assim, eu tenho uma sensação que eu tenho essa relevância que as pessoas têm para ele, então acho que ele fez uma escolha errada, Marcelo, você tá encostando em alguma parte com o microfone que está com mau contato e a gente está ouvindo mal, viu? Eu não sei, rapaz. Pior que eu estou sem microfone. Eu acho que a qualidade da conexão mesmo, porque eu estou porque piorou da última vez que você falou. Tava bom, aí eu não sei por que piorou. Eu acho que é a qualidade da conexão mesmo. Mas vamos avançar para o próximo tema aí. Cleveland, fala do debate. Falou o quê? Que debate? Que debate? Shut up! Cala a boca, pô! Não sei se eu vi essa parte, foi ótima, foi a melhor. Assim, foi um monólogo, né? Quer dizer, monástico, sei lá como é que eu vou chamar isso. Foi uma única pessoa debatendo com ela mesma, outra lá atropelada, assim. Outro dia me perguntaram o que eu achei do debate, quem que ganhou, quem que perdeu o debate. Eu acho que é mais fácil a gente tentar perceber quem é que perdeu menos, né? Eu acho que quem perdeu menos foi o Trump, porque ele levou para um nível o debate que ele tirou todo o foco do que seria relevante. E o Biden, a gente já sabe, né? O Biden está fazendo um esforço enorme para perder essa eleição. Ele e a torcida dele, né? Então, eu que sempre vinha achando que o Biden vai levar, depois de olhar esse debate, já tenho sérias dúvidas. Porque é como se os dois lutassem para baixar a quantidade de eleitores votando nele. E o Trump conseguiu fazer muito mais pressão para isso. Eu, se estivesse nos Estados Unidos, eu não votaria nenhum dos dois. Eu, sei lá, eu iria votar... Onde que eu posso votar? Em Marte, Júpiter, coisa do tipo. Porque vir para o Brasil também não resolve, né? Enfim, foi E aí, Xará?
Então, esse evento está entre aqueles classificados como eu não vi e não gostei. Não Sorte vi o sua. debate. Sorte sua. Pois é, eu não, muito tarde, eu não estava muito afim de. Depois eu fui ver as repercussões, né? E parecia mais, me lembrou Telecat, né? Aquelas lutas a luta livre meio de chanchada, né? Que, enfim, os dois fantasiados lá com uma luta meio sem sentido. Enfim, o debate, nesse aspecto, eu vou ficar com um comentário que para mim me pareceu o mais razoável, que é do Guga Chakra, apesar de eu não gostar dele, mas ele fez um comentário que parece que me faz sentido. Não foi um debate para os indecisos, foi um debate para as próprias tribos, né? Porque cada tribo saiu mais confiante ou mais convencida do seu próprio voto. É meio inútil, né? Vamos ver se os próximos estão pensando em fazer algumas mudanças de regras para tentar fazer com que o debate seja um pouco mais útil. Diga, Cleveland. Não, é muito rápido. Eu, como comecei a assistir o debate, entre aspas, na Globo News, teve uma coisa que foi muito interessante de ver. A incapacidade de fazerem uma tradução simultânea desse debate. Foi a coisa mais engraçada que eu já vi na minha vida. Eu não aguentei 5 minutos, eu fui para a CNN, né? Eu não aguentei 5 minutos, eu fiquei rindo 5 minutos lá. Mas foi hilário. Quem perdeu tem que ver. Mas é impossível, né? Imagina. Estão me ouvindo melhor agora? Um pouco melhor. Vou tentar nem mexer aqui para dar minha opinião. Está bem longe. Está longe. Vou tentar nem me... Melhorou agora? Melhorou bastante. Vou tentar nem me mexer muito aqui para não comprometer o áudio. Para mim, desse debate, uma coisa assim, eu acho que é muito ruim para a candidatura democrata, que assim, que o Trump é um fanfarrão, que ele fala por cima, não é muito novidade para ninguém, né? Que a gente sabe que o Joe Biden tem uma certa senilidade, uma certa fragilidade, também não é novidade para ninguém. Mas isso no debate, a meu ver, foi muito claro. Assim, a fragilidade do Biden, sabe? A incapacidade dele de se impor, é antropológica a questão, né? Se a gente imaginasse ali 2 gorilas, né, debatendo, que foi mais ou menos isso, está muito claro quem que é o gorilão que manda na parada, né? Então, assim, para mim, essa fragilidade do Biden, ela ficou muito, assim, ressaltada. E tem um momento do debate onde se fala sobre a possibilidade de fraudes e tal, e o mediador pergunta para o Trump se ele perder, se ele aceita. O Trump, não, porque eu vou perder, que não sei o que lá. E ele não responde, mas ele não lida com a possibilidade de perder. Como deve ser mesmo. Políticos que estão disputando a eleição não devem falar, se eu perder. Isso é manual, é o beabá do candidato político. Você pode ter 2% de intenção do voto, ter certeza mais certo que você vai perder do que você vai morrer, mas você não pode admitir. Enquanto o negócio está ali, você tem que manter a pose. E o Biden falava candidamente, não, se eu perder, tudo bem, eu aceito. Eu acho que isso, aos ouvidos do americano médio, que quer ter um cara lá que, se precisar, aperta o botão, eu acho que pega muito mal. Eu acho que, nesse sentido, apesar do baixíssimo nível do debate, no que diz respeito ao debate de ideias, mas, para mim, isso ficou muito claro, assim, que tem um gorila que manda no pedaço e um outro que não está mais capacitado para enfrentar o desafio de comandar a maior nação do mundo. Bom, só para complementar isso que você está falando, agora eu estou lembrando de um depoimento de um cara um jornalista, não sei o nome, de esquerda, revoltado quando Trump ganhou a eleição a Hillary Clinton, e ele estava realmente muito revoltado escolhemos a Hillary Clinton como adversária. Esse foi o nosso erro. Enfim, talvez, olhando em retrospectiva, se o Trump ganhar, se fale a mesma coisa, né? Eu acho que eu sei qual é esse vídeo, se não me engano, é um cara
até inglês. É um cara de esquerda, inglês, e muito legal. Ele nem é americano. Eu acho que ele é inglês. Muito legal esse vídeo. Ele faz um tremendo desabafo, revoltado com a esquerda e com as suas escolhas. E eu acho que é bem nessa linha, assim, meu Deus do céu, né? O Biden é muito frágil, muito frágil. Bom, vamos aqui aliviar um pouco, né? Não no meu caso, mas enfim, o tema. Bom, começando aqui por mim, né? Assim como era previsto, São Paulo foi desclassificado da Libertadores, novidade zero. A grande novidade, que na verdade, a meu ver, é uma péssima notícia, é que não só o Raí continua no cargo, como ele continua no cargo, continua o Fernando Diniz. Isso faz com que as minhas expectativas em relação ao bom resultado positivo de São Paulo tenham sido reduzidas a pó, né? Mais um ano aí que a gente vai brigar para, quem sabe, ano que vem passar um pouco menos de vergonha na Libertadores. Eu não tenho muito mais a falar sobre o meu time, não, feliz ou infelizmente. E aí, o Cleveland, o seu time aí vai conseguir se manter nessa divisão? Você continua torcendo só para o futebol inglês? Tem algo para nos falar do seu Corinthians? Como é que tá isso aí? Não, eu sou Liverpool desde criancinha, desde que eu nasci. Aliás, meu nome, você acha que é por quê? Nome inglês, pô. Tá explicado. Cleveland. Agora só uma coisa, né? Poxa, eu já tinha assistido São Paulo desclassificado na Globo, no Sport TV, papapá. Agora acabei de ver no SBT também, né? Mas tudo bem, né? Quanto tempo sem título mesmo? Apenas 7 anos, porque ainda não concluímos o ano, nós somos campeões da Sul-Americana em 2012, estamos em 2020, 7 anos não chega a ser grande coisa. Isso se nós não ganharmos o brasileiro, ok. Eu acho que tende a 1% isso, mas de toda forma, né? Aí está. E o seu Santástico aí, meu xará, tá feliz? Olha, Xará, sinta-se prestigiado, porque eu estou acompanhando o Santos na Libertadores só aqui nos avisos do meu celular. Está 2-2, levamos a virada, acabamos de empatar. Então, e eu estou perdendo o jogo para ficar. Tá no intervalo. Então, no primeiro tempo acabou empatado. Vocês ganharam. Acabou empatado em 2-2. Então tá um jogaço tal, mas dei prioridade aqui ao nosso programa. Olha, para os amantes do futebol, isso é quase uma prova de amor. Então, eu recebo braços abertos. E claro, que essa declaração na boca de um Bambi pode ser usada contra mim no tribunal. Bom, meus amigos, vocês têm aí estão autorizados aí o compartilhamento de eventuais dicas, coisas que estão separadas aí. Quer tocar você, Cleber? Posso começar. Vamos lá. Autorizado. Espera aí. Vou começar pela nossa bola fora. Aí eu peguei essas duas imagens, né? Duas imagens assim que mostram. Você colocou na tela? Você está dividindo? Você tá compartilhando? Supostamente estou, não estão vendo? Não estamos vendo. Dá uma olhadinha aí se está mesmo. Não. É que alguém estava compartilhando. Então você tem que descompartilhar, por isso. É isso aí, descompartilhando. Isso. Então, pronto. E agora? Aí sim. Bola fora. A bola fora vai para o Guedes. Essa agora semana ele fez questão de fazer tudo errado. Assim. Desde anunciar uma coisa que era absurdo, que o mercado já precificou, até depois arranjar uma encrenca com o presidente do Congresso. Então, para mim, essa semana a bola fora vai para o meu caro colega de profissão, Guedes. Bola dentro. Glória Maria. Outro dia eu falei que eu tô com um saco cheio, tô com um saco na lua dessa coisa politicamente correta. E ela resolveu falar a mesma coisa. Acho que a gente precisa cada vez mais falar isso. Precisa parar com esse negócio esse patrulhamento, ficar controlando o que as pessoas querem dizer, o que as pessoas pensam e assim por diante. Só fazer um parênteses aí. Tem uma entrevista da Glória Maria, uma mocinha jornalista, dessas novinhas bem engajadas assim, né? Vai falar com ela sobre empoderamento. Cara, a resposta dela, eu sugiro a vocês pesquisarem. Empoderamento da ideia de que alguém tinha um poder por investir, o poder gera mil. E ela dá uma resposta mais ou menos nessa linha politicamente correta, sensacional.
ela fez muito jus ao seu nome, uma glória. Perdão, pode seguir em frente aí com a sua dica. Não, minha heroína, assim, é uma pessoa que... E finalmente alguém falando sobre isso também. Está na hora de parar com o patrulhamento. Team Glória. É. Dica da semana. Voltei pro vinho, tá? É um vinho californiano, Chardonnay, dessa vinícola Pence, que fica Santa Rita Hills. Então, uma dica para quem gosta de vinho branco, um vinho californiano muito bom, recomendo para vocês. E a frase da semana, eu não sei se eu já usei essa frase por aqui, mas foi a primeira que me ocorreu, eu resolvi trazer aqui. Porque depois dessa semana, a primeira coisa que me ocorreu é nada está tão ruim que não possa piorar. Né? A gente já está vendo novas ideias para financiar esse programa especialista adicional aí. E estou só imaginando qual vai ser a bomba da semana. Estamos falando em dividendos, aumentar dividendos e ponto para financiar isso. As pessoas não têm muita noção do qual o impacto de você fazer isso. As pessoas têm uma ideia de que aumentar dividendos vai pegar só advogados, consultores e coisas do tipo, mas vai pegar muito mais gente e o impacto pode ser muito pior do que as pessoas imaginam. Acho que a gente precisa discutir seriamente essa ideia de aumentar dividendos, em que contexto aumentar e quanto aumentar. Acho que a gente precisa pensar melhor sobre isso. Enfim, termino minha participação aqui. É com você, Xará. Será que o nosso Xará... Vamos lá, deixa eu rapidamente. Pronto. Bola dentro, eu não consegui pensar em nada. Não consegui pensar em nada. É sempre uma dificuldade. Olha, esse da Glória Maria é boa. Parabéns lá fora, sem dúvida, é o Guedes. Mas eu preferi... como eu sabia que vinha o Guedes... O Guedes não, né? Desculpa. Os precatórios, né? O precatórios... Porque não foi obra do Guedes só, né? Teve um concerto, né? Legislativo, executivo, enfim. Teve ali foi uma obra a várias patas, né? Então, não é exatamente... Foi exatamente... Marcelo, eu vou usar essa, viu? Uma obra sensacional. Foi ótimo. Sensacional. Sensacional. Eu vou ficar com acabou de piscar aqui no meu celular que o Bolsonaro confirmou o nome dele, né, como sendo o próximo ministro do STF, vai ser direto para do STF, né? Então, esse é o nosso próximo ministro do STF, mais um garantista que vai acabar de enterrar qualquer Jucá disse, né? Precisamos, qual era a frase dele? Um arranjo com o Supremo, com tudo, né? Então, já aí. Eu acho que travou, né? Não, agora estamos te ouvindo. Agora estamos te ouvindo bem. Oi, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Pode prosseguir. Tá. Não sei se pegaram até o final, mas enfim, vamos lá. Dica da semana. Sabe que eu joguei nesse... Então tá bom. Esse fim de semana, o pessoal, às vezes a gente fica isolado socialmente, não visita, você manter o contato. Então, esse joguinho aí é um joguinho super simples, que permite interação entre familiar, que um é o assassino e os outros tentam descobrir quem é o assassino. E você consegue jogar e se divertir mesmo à distância. Então, tem alternativas para manter com um certo convívio familiar ou social com amigos, tal, que esse é um deles e eu recomendo outros, eventualmente, que possam fazer esse papel. Eu gostei bastante da experiência. E a citação da semana me ocorreu: o técnico está prestigiado.
normalmente a gente fala, o presidente do clube quando na véspera de demitir o técnico, diz que o técnico está desprestigiado, né? Então essa foi a frase que me ocorreu. Tem aí 2 técnicos aí na Berlinda, Corda né? bamba. Exatamente, que estão prestigiados. Estão prestigiados. Vamos ver como é que fica o bolão. Hoje, É isso aí. excepcionalmente, eu vou substituir aqui a minha dicas, a minha bola dentro, a minha bola fora. Vou pedir licença para os meus amigos para prestar homenagem para essa minha irmã aí que o Papai do Céu levou essa semana para ficar com ele. Eu conheci a Arminda quando eu tinha 21 anos de idade. A primeira vez que ela me viu foi me dando um esporro, porque eu fui ser o vizinho de apartamento dela de cima e levei um pessoal lá num domingo, era quase meia-noite, ela apareceu na janela, não dá para fazer menos barulho aí. E a gente mal desconfiava que ali estava nascendo uma amizade por uma vida. Ela viu meus filhos crescer, eu vi os filhos dela crescer. O nome dela era Maria Arminda, todo mundo conhecia ela como Arminda. E eu provocativamente chamava ela de Maria. Eu sabia que ela não gostava muito. Mas mal sabia eu que ao provocar ela e chamar ela de Maria, na verdade, eu estava prestando uma homenagem para ela, que hoje eu entendo bem, de uma outra Maria muito importante, que é a mãe do Cristo. Né? Essa Maria que vocês estão vendo aí, ela foi mãe de todo mundo. Ela foi mãe dos filhos dela, ela foi mãe dos meus filhos, ela foi mãe da mãe dela, ela foi mãe da irmã dela, ela foi mãe de muitos colegas de trabalho e quero que ela descanse em paz. Tenho certeza que aonde ela estiver chegando aí, espero que ela encontre lá meu pai, que ela gostar muito dela, encontre o Martinho, que é um cara que era o padrasto dela e as histórias dele não dá para contar aqui no YouTube, só pessoalmente, divertidos demais. Eu tenho certeza que ela vai estar em boa companhia e a Arminda vai deixar uma saudade que não vai passar jamais e ela vai estar sempre viva nos nossos corações. Ela deixa 2 filhos, Ricardo e Ana, que se mostraram 2 gigantes. A Arminda estava doente nos últimos 2 meses. Qualquer um de nós teria durado no máximo 2 ou 3 horas, 2 ou 3 dias no máximo, ela não. Ela sempre foi guerreira, ela nunca desistiu e ela cumpriu a missão dela. Deixou 2 filhos maravilhosos e onde quer que ela esteja, ela sabe que eu vou, enquanto estiver nesse plano aqui, eu vou estar olhando por eles. Então é isso aí. Obrigado mais uma vez pelos amigos aí me prestigiarem, de me encontrarem, dedicarem um pouquinho do seu tempo aí para a gente colocar nosso papo em dia. Mais ainda ao meu xará, que deixou de ver o Santos na Libertadores. Mas, e fica essa homenagem para minha amiga, tá bom? Até semana que vem, eu espero que com um quinteto completo. Obrigado aí pela presença de vocês. Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus. Um abraço. Abraço, Valeu. Marcelo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Marcelo. Tchau.